Estude. Olá! Continuando agora na nossa investigação sobre o pensamento contemporâneo de ética e política, nós vamos estudar o filósofo Theodor Adorno, que viveu agora no século XX, século passado, e fazia parte da chamada Escola de Frankfurt. O que era essa Escola de Frankfurt? Essa escola nasceu do Instituto de Pesquisa Social da cidade de Frankfurt, lá pela volta da década de 20. E o que ela buscava? Era uma escola que buscava entender a sociedade não como pequenas partes, mas como um todo, levando em consideração não só o aspecto econômico, mas também aspectos sociais e aspectos psicológicos. E a sua investigação principal estava relacionada a mostrar as contradições fundamentais que existem dentro de uma sociedade capitalista. E Adorno, um de seus principais expoentes, ele tinha um conceito chamado dialética negativa. O que é essa dialética negativa? É uma afirmação de que a razão ela não é capaz de abarcar a totalidade do real. Como assim? Lembra de toda aquela discussão que a gente teve no módulo de conhecimento e verdade sobre como os racionalistas queriam utilizar a razão para entender como o mundo funcionava, para entender o real, para entender a verdade e todas as críticas contemporâneas que vieram a isso? Adorno é um desses críticos, que diz que a razão em si, por mais que ela tente, ela só acaba congelando um momento específico e pretendendo presente, e pretendendo que aquilo seja a verdade. A razão, assim, ela traz aquela falsa ilusão de que tudo está sob controle, tudo está sendo entendido, mas ela acaba, muitas vezes, por impedir o progresso ao tentar explicar absolutamente tudo de uma maneira racional e exaustiva. Portanto, ele buscava, a dialética negativa buscava, subverter as falsas seguranças do pensamento filosófico. Ou seja, tirar um pouco essa certeza da razão que pretende ser universal. Lembrar das exceções, lembrar dos casos particulares. E como nós estamos no módulo de ética e política, como essa crítica à razão se relaciona com a ética e com a política? Pois bem, para Adorno, o modo como a razão havia sido trabalhada desde os gregos até o período atual havia sido de uma maneira que não fortaleceu a crítica dos homens sobre como eles vivem, como eles devem viver. Mas, pelo contrário, essa espécie de iluminismo da razão acabou por facilitar, ser um instrumento de dominação. Acabou por criar as condições para que as pessoas fossem mais manipuláveis, mais dominadas. E um jeito de entender isso é a partir do conceito de indústria cultural. Indústria cultural pode ser entendida em oposição à cultura de massa. Enquanto cultura de massa é algo que a gente entende, que é uma cultura que vem do povo e se levanta, para Adorno, nossas mídias, elas não são cultura de massa, elas são indústria cultural, no sentido de que as mídias, os jornais, a televisão, os rádios, servem como propagadores da ideologia de grupos dominantes. Ou seja, as mídias elas são muito uniformes, elas passam sempre o mesmo conjunto de valores de várias maneiras. E enquanto a arte era para ser um momento de liberdade, de elevação, de aprendizado para os cidadãos, a mídia, o descanso, se torna um instrumento de dominação. Porque a gente vê por todo lado o reforço de diversos valores que vêm de um grupo dominante que comanda as mídias, e assim, isso é a indústria cultural. É quando os seriados que a gente assiste, trazendo para o presente, os filmes que a gente assiste, os livros que a gente lê, ao invés de suscitarem reflexão ou pensamento, fazem com que a gente fique repetindo o mesmo conjunto de valores o tempo todo, repetindo o tempo todo. Repetindo aquele mesmo conjunto de valores que a gente vê no trabalho, por exemplo. Então, dessa maneira, os cidadãos se tornam cada vez menos críticos, cada vez mais manipuláveis. E essa ideologia produzida, essa própria indústria cultural, é uma ideologia de aceitação.
é o modo de utilizar valores, disseminar esses valores e transformar eles em algo uniforme. E ao invés de transformar as pessoas em seres cada vez mais críticos, cada vez mais questionadores, transforma em seres cada vez mais submissos, que refletem, que não querem refletir sobre as coisas e que simplesmente aceitam esses valores que estão sendo transmitidos. Por isso que Adorno vai dizer constantemente que é necessário liberdade. Em que sentido? É necessário reconhecer a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de questionamento e ampliar os espaços para que toda essa cultura se torne menos massificada, para que as mudanças efetivamente possam ocorrer. Certo? Então, até a próxima aula!